Hoje, na Palavra e o Pão, vamos falar do Pentecostes que falta ainda acontecer dentro de nós. E existe aqui um paradoxo formidável. Uhum. Um daqueles paradoxos que, quer dizer, raramente ousamos formular com clareza na nossa vida espiritual. Porque, se pensarmos bem, a Sagrada Escritura, concretamente lá nos Atos dos Apóstolos, diz-nos que o Espírito Santo já foi dado. E foi dado totalmente, irreversivelmente. O relato até afirma que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Exato, não foi, digamos, uma dádiva a prestações. Pois não, não foi um adiantamento parcial. Mas, e aqui entra o paradoxo, a liturgia da Igreja suplica continuamente. Há 2000 anos que repetimos: Vinde, Espírito Santo. Pois, é uma aparente contradição, de facto. E é por isso que hoje, para tentarmos resolver isto, reunimos um manancial de fontes. E o nosso objetivo, a missão desta nossa reflexão de hoje, é compreender as várias dimensões deste Pentecostes inacabado. A conversão, a verdade, os frutos, a comunhão e a missão. E vamos fazer isto guiados exclusivamente pela Sagrada Escritura, pelos padres da Igreja e pelos místicos. Essa questão inicial do paradoxo é, sem dúvida, o grande pórtico por onde temos de entrar. Porque a verdade que emerge de todos estes textos sagrados é que o problema do Pentecostes não é de todo a ausência de Deus. O Claro. problema, e no fundo a tragédia da condição de caída, é a nossa própria fuga constante. E a Escritura dá-nos uma chave de leitura perfeita com a figura do profeta Jonas. Ah, a célebre fuga de Jonas. Exatamente. Deus chama Jonas para ir a Nínive, não é? Para assumir uma missão de salvação. E o que é que ele faz? Foge na direção diametralmente oposta. Paga passagem no navio para Tarsis. Pois nós temos a ilusão de que somos peregrinos a caminhar muito lentamente ao encontro de Deus, quando, do ponto de vista teológico, comportamos-nos demasiadas vezes como fugitivos. O Espírito Santo é, na linguagem clássica, o doce hóspede da alma. Ele é mais íntimo a nós do que nós próprios. Ou seja, nós fugimos de alguém que já habita no nosso centro. Lá está, mantemos trancadas as câmaras do nosso próprio coração. E, portanto, a fuga não é espacial, é interior. Mas tem de fazer de advogado do diabo aqui e travar um pouco essa ideia. Força? Porque, na prática, não é bem isso que a maioria das pessoas sente. Se a casa interior já está, como diz, ocupada por Deus, Sim. por que razão a vida espiritual autêntica soa tantas vezes a vazio? Há uma aridez terrível. Estaremos a dizer que a culpa é inteiramente da nossa obstinação humana e que Deus está simplesmente sentado numa sala interior à espera que destranquemos a porta. É exatamente esse o drama que os doutores da Igreja descrevem. O vazio que sentimos não é a ausência de Deus, é na verdade a dormência da nossa própria receptividade. São Basílio Magno explica isto de forma lapidar num dos seus grandes tratados pneumatológicos. E o que é que ele diz concretamente? Ele explica que o Espírito Santo não é uma força física exterior, nem um impulso psicológico que vem de fora para dentro. Ele é a própria respiração da vida divina em nós. A respiração da vida divina. Exato. O que acontece é que nós, pelo pecado ou pela dispersão mundana, bloqueamos essa respiração. E o Papa São João Paulo II reforçou isto imenso na Dominum et Vificantem. Uma encíclica extraordinária, aliás. Sem dúvida. Ele ensina que o Pentecostes não é uma fotografia do passado, não está guardada nos arquivos da Igreja primitiva. É uma experiência permanente. É a realidade pulsante e contínua do corpo místico. E o problema é que agimos muitas vezes como os destinatários daquela advertência severa de São Cirilo de Jerusalém. Aquela aos neófitos, aos recém-batizados. Essa mesma. Ele avisava-os de que não bastava receber o sinal na água. Era imperativo guardar ativamente o depósito da fé e deixar-se guiar por ele. Porque sem essa colaboração dócil, como dizia São Irineu de Leão, a criatura humana permanece meramente carnal, mesmo estando batizada. E aqui é que se torna mesmo interessante. Porque isso obriga-nos a olhar para as imagens bíblicas com outros olhos. Sim, claramente. Quando pensamos no Pentecostes, a primeira imagem é, obviamente, a das línguas de fogo no cenáculo. Mas há uma outra analogia na Sagrada Escritura, no livro do Êxodo, que, em contraponto, explica isto na perfeição. Estás a referir-te à sarça ardente. Exatamente. A sarça ardente do Êxodo. O texto diz que a sarça ardia, mas não se consumia. Quando as línguas de fogo pousam sobre os apóstolos,
eles não são aniquilados nem violentados. Há ali uma transfiguração. Não há uma violência sobre a liberdade e a natureza humana deles, pois não? Nada disso. Santa Catarina de Sena cunhou uma expressão belíssima sobre isto, chamando ao Espírito Santo o doce fogo. O doce fogo, sim. Porque o Espírito habita em nós sem violentar. Mas a questão que fica é, como é que um fogo, que por natureza devora e consome, atua sem destruir a identidade? O que é fascinante aqui é essa mesma distinção entre a força de Deus e as forças do mundo. O fogo divino purifica as escórias, queima o pecado, o orgulho, mas sublima a verdadeira humanidade, e é por isso que a ação do Espírito é frequentemente imperceptível aos sentidos mundanos. Ele não arromba os portões da alma. Bate à porta, por assim dizer. Exato, bate à porta pelo lado dentro, o que gera muitas vezes um desconforto santificador na nossa consciência. E Santo Agostinho captou isto de forma inigualável nas suas confissões. Com aquela frase celebérrima. Sim, de que o nosso coração está inquieto enquanto não repousar nele. Esta inquietude agostiniana não é uma falha psicológica, é o Espírito Santo a bater à porta. É a alma a sufocar porque tenta alimentar-se de coisas finitas quando foi criada para o infinito. Muito bem, vamos aprofundar isto. Se o Espírito bate à porta da alma com esse doce fogo, o que é que ele vem revelar à inteligência humana? A teologia sistemática diz-nos que ele vem trazer a verdade, mas uma verdade que é essencialmente memória. Sim, e é vital compreender esta memória teológica. O Paráclito, o Consolador, não desce sobre a Igreja para inventar novas doutrinas, nem para adaptar o Evangelho ao espírito do tempo. Ele é o guardião. Não é para criar inovações que rompam com a tradição. De modo nenhum. São Tomás de Aquino utiliza um conceito brilhante para explicar isto. Ele chama ao Espírito Santo a causa eficiente da iluminação interior. Ou seja, é ele que guia ativamente o intelecto para o verdadeiro. É um motor que nos faz compreender e amar as verdades eternas. Exato. E o Papa Bento XVI, na Verbum Domini, embala nesta mesma linha. Ele fala da inseparabilidade entre a palavra e o Espírito. No fundo, é o que está no Evangelho de São João. O Espírito vos recordará tudo o que vos disse. Tudo o que Cristo disse. Tudo. E é por isso que a verdadeira reforma na Igreja, se pensarmos em São Francisco de Assis ou em Santa Teresa d'Ávila, é sempre uma recordação pura do Evangelho. É uma purificação pela memória, nunca uma inovação exótica. Mas aí entra uma questão provocatória. Se a ação do Espírito é sobretudo memória, como evitamos que a fé se torne arqueologia espiritual? Pois, esse é o grande risco do tradicionalismo oco. É que se for só lembrar o passado, ficamos como igreja-museu. E São Boaventura, no itinerário Mentis in Deum, propõe algo diferente para combater isto. Ele diz que os 7 dons do Espírito são degraus para a contemplação. Sim, a sabedoria, o entendimento, o conselho, por aí fora. Exato. Como é que estes dons, sendo degraus, trazem esse dinamismo interior e nos impedem de cair nessa arqueologia morta? Se ligarmos isto ao plano maior, a chave está na forma como esses dons são forças vitais ativas. Eles não são condecorações passivas. Dá-me um exemplo prático dessa força ativa. Olha para o martírio de São Tomás More. O dom da fortaleza infundido ali não foi uma teimosia arrogante. Ele não procurou vencer um debate político com fúria. Foi uma fortaleza incrivelmente mansa. Mansa, mas inabalável. Ele serviu o rei honestamente, mas no momento certo serviu a Deus primeiro. Caminhou para a morte com paz. Isto mostra que os dons são forças interiores para discernir e amar na vida cotidiana. São degraus que nos elevam à perspectiva do céu, ativando a memória de Cristo no presente. E repare-se que estes dons que iluminam a alma não servem apenas para uma devoção privada ou fechada em si mesma. De todo, a graça tem uma ontologia de comunhão, exige frutos visíveis. E constrói a comunhão da Igreja. E sobre essa comunhão, a Bíblia apresenta-nos talvez o contraste mais assombroso de todos. Entre Babel e Pentecostes. Precisamente, a antítese teológica de Babel. Em Babel, os homens quiseram ser como Deus usando uma língua única. Uma arrogância cimentada na uniformidade. E isso gerou o quê? Dispersão. Já no Pentecostes, Deus não força um idioma único. Ele torna cada língua, na sua diversidade cultural, capaz de acolher o Evangelho. É a redenção da diversidade. Claro. Portanto, qualquer paróquia que hoje imponha a uniformidade opressiva, em vez da comunhão na diversidade, está no fundo a regredir para Babel.
e apenas disfarçada de vocabulário cristão. Exatamente. Isto levanta uma questão teológica central sobre a natureza da Igreja. Yves Congar e a Constituição Lumen Gentium afirmam isso magistralmente. O Espírito unifica a Igreja nos seus múltiplos carismas. Não anula as diferenças. Não, mas, e este mas é fundamental, esta comunhão não é um mero acordo de cavalheiros. Ela exige a prova da Carta aos Gálatas, capítulo 5. Os frutos do Espírito. Exato. São João da Cruz reforça isto de forma acutilante quando diz que os frutos do Espírito são as obras do amor na alma que se rende. Sem isto, caímos na contradição terrível do cristão infrutífero. O que é assustador se pensarmos na aridez de tantas comunidades. Muito. O beato John Henry Newman alertava precisamente para isso. Um cristão que se diz cheio do Espírito, mas não tem frutos de paz ou mansidão, não é só incompleto, é uma testemunha viva contra si mesmo e contra Cristo. E dentre todos esses frutos há um que a tradição mística sublinha constantemente e que muitas vezes deixamos atrofiar: a alegria. A alegria como querigma, sim. E Santa Teresa de Lisieux descrevia isto muito bem nos seus escritos íntimos, não é? Sim, ela descobriu que a verdadeira alegria subsiste lá bem dentro, no santuário da alma. A Evangelii Gaudium do Papa Francisco resgata imenso essa visão. A alegria cristã não é um otimismo descartável perante o mundo. Ela vive e subsiste dentro do sofrimento. O que para o mundo é completamente paradoxal. Totalmente. Pensa no canto dos mártires nas arenas de Roma, ou na serenidade profunda dos místicos durante as noites escuras da alma. Eles sentiam a dor, mas a alegria fontal estava lá. A tristeza profunda e crónica num crente é, teologicamente falando, uma negação da ressurreição. Porque no fundo é viver como se o sepulcro continuasse fechado. E se formos por aí, uma igreja unificada e cheia dessa alegria querigmática transborda naturalmente para a missão. O fogo interior exige a saída. A saída, lá está, o que nos leva à derradeira fronteira do Pentecostes. O testemunho que desconcerta. A missão verdadeira. E na missão evangélica não há espaço para manobras humanas. Requer aquilo a que os padres chamam um salto pneumatológico. Ou seja, um salto impulsionado exclusivamente pelo Espírito. Sim, não é persuasão humana. São João Crisóstomo usa a figura de São Pedro para descrever este milagre, de forma arrepiante. Nós temos um Pedro que era covarde, que tremeu perante uma simples criada, e de repente... De repente prega perante multidões e desafia o Sinédrio. Exato. E São João Crisóstomo explica que isto não é uma evolução da psicologia humana. Não foram sessões de fortalecimento de caráter, é pneumatologia pura. Queza dele. Sem esse impulso, o Papa Francisco alerta frequentemente que a nossa missão degenera. Torna-se num mero marketing religioso. Tentamos usar técnicas empresariais para arrastar pessoas para os bancos da igreja. Pois, e esvaziamos a cruz. Mas, com o Espírito, os apóstolos não vão debater teorias abstratas. Eles irradiam uma vida. Tens o exemplo do Padre Pio. Qual era a única explicação que ele dava para as conversões e os fenómenos à volta dele? Ele dizia simplesmente a graça. A graça. Nada mais. A pessoa eclipsa-se para que o Espírito brilhe. Então, o que significa tudo isto na prática para nós? Como é que vivemos esta humildade na coragem? São Francisco de Sales tem aquela máxima pastoral maravilhosa. A do mel e o do vinagre. Exato. O mel é mais eficaz que o vinagre para apanhar moscas. E Santo Afonso Maria de Ligório lembra que o mensageiro de Deus entrega uma mensagem que não lhe pertence. Nós somos apenas portadoras de uma carta real. Portador, sim. Isto exige de nós uma coragem humilde e uma firmeza caridosa. Temos de rejeitar completamente qualquer tentativa de dominar a verdade ou de tentar vencer discussões teológicas por mero orgulho. Sem dúvida. E, sintetizando toda esta reflexão de hoje, percorremos a dinâmica de fuga da alma, o bater à porta do fogo doce, a memória da verdade, a comunhão e a missão. Resta-nos interrogar a nossa própria consciência sobre essa porta que continua trancada. E para nos despertar dessa anestesia espiritual, há um alerta arrepiante de um místico oriental, São Simeão, novo teólogo. O que é que ele diz? Ele usa uma analogia brutal. Diz que quem não experiencia o Espírito Santo de forma viva, quem não colabora com a graça, é como alguém que dorme profundamente numa casa em chamas e não sente o calor do fogo. Uau!
Alguém que dorme numa casa em chamas. Sim, a alma está habitada pelo fogo de Deus. O fogo já lá está à volta dele. Mas o homem prefere o conforto da sua cegueira. É uma imagem purificadora. E como é que acordamos? Como é que pedimos essa intervenção? A oração clássica da Igreja, a antífona do século XII, o hino Veni Sancti Spiritus, mostra-nos o antídoto. O Vinde Espírito Santo. Sim, e repara no texto profundo dessa sequência. Nós não suplicamos por arrebatamentos emocionais desordenados. É, na verdade, a oração a um cirurgião divino, Como assim, um cirurgião? o que sangra no silêncio, dobrar aquilo que pelo orgulho se tornou rígido e aquecer a tibieza. É o mapa perfeito de uma operação cirúrgica divina. E é com essa inquietação transformadora que gostava de encerrar este nosso mergulho profundo. Uhum. Porque a verdadeira questão do Pentecostes não é uma falha de Deus. É um problema da nossa atenção à presença dele. O Espírito sopra há 2000 anos. E sopra com uma paciência infinita, que devia envergonhar a nossa pressa arrogante. Completamente. Se o Pentecostes alcança a sua plenitude em nós, no exato momento em que deixamos de perguntar o que é que recebi hoje de Deus, para passar a viver sob uma disponibilidade que pergunta o que quer Deus fazer através do meu nada, então deixo esta provocação final para quem nos ouve. A derradeira interrogação interior. Se o Espírito Consolador espera pacientemente pelo nosso regresso a casa, que porta é essa do vosso castelo interior que ainda mantém trancada a chave neste exato momento?